Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 30 de janeiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 28 do mês de Shevat, do ano 5782. Estamos aí na antivéspera para podermos adentrar no próximo mês, né? Até o pôr do sol de hoje, nós estamos no dia 28 de Shevat, e hoje é o primeiro dia da semana, conhecido como domingo. Amanhã, até o pôr do sol de amanhã, né? Nós estaremos então do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 29 de Shevat. E amanhã, segundo dia da semana, segunda-feira, a partir do pôr do sol, nós adentramos no dia 30 de Shevat e no primeiro dia, né, de comemoração de Rosh Chodesh, para adentrar no novo mês. Então, no pôr do sol de amanhã, segunda, até o pôr do sol da terça-feira, dia 1º para o dia 2 de fevereiro, nós estamos aí adentrando, né, no primeiro dia de comemoração do novo mês, Rosh Chodesh, de segunda para terça, dia 30, dia 31 de janeiro para o dia 1º de fevereiro. E na terça-feira, dia 1º de fevereiro para quarta-feira, nós estaremos entrando no primeiro dia de fevereiro, né? Estaremos no primeiro dia de fevereiro para o dia 2 de fevereiro, que corresponde no calendário judaico à entrada oficial do primeiro dia do mês de Adar, né? E este ano nós temos o Adar 1 e o Adar 2, que é conhecido normalmente aí, né, no mundo secular como ano bissexto, né? Dentro desse aspecto aí, ok? Então, na terça-feira, ao pôr do sol, estaremos adentrando no primeiro dia de Adar, Adar 1, né? E amanhã nós estaremos aí trazendo algumas coisas, amanhã e terça-feira, algumas coisas pertinentes sobre o novo mês, o mês de Adar, e também o que é Adar 1 e Adar 2, que é o mês judaico, ok? Então hoje nós estamos aí com 146 dias transcorridos do nosso calendário judaico, do ano 5782. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala na sabedoria de hoje da seguinte forma: há alguém que contraiu uma dívida enorme tentando realizar milagres. Então o Rebbe respondeu: foi-nos dito que devemos transcender as limitações, mas isso não significa simplesmente saltar no espaço sem ter ideia de onde iremos aterrissar, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o nosso rabino, Rav Tzchaim, ele nos fala sobre a questão que a pessoa ela procura contrair uma dívida enorme, né, esperando acontecer um milagre. E não é exatamente isso, né? Então o Rebbe Menachem Mendel, ele orienta, nós precisamos realmente transcender as limitações, né? A confiança em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, né? Mas isso não significa que nós vamos aí, por exemplo, no caso específico do pedido de conselho que foi solicitado ao Rebbe, né, sobre uma dívida enorme. Então ele diz, isso não significa que você antecipadamente assume uma dívida enorme, certo? Na esperança de acontecer um milagre. Então significa que nós não podemos dar um salto no escuro sem saber onde vai cair. Então isso é muito perigoso, né? Então nós precisamos procurar agir realmente com a devida sabedoria, né? Da palavra, né? Não podemos aí dar um pulo no escuro sem saber aonde vai cair, ok? Então, nesse sentido aí,
é para nós termos a sabedoria devida para com as coisas do eterno e as coisas espirituais com referência à nossa vida, ok? Então tá bom, hoje é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia do Shabat, e nós temos aí no primeiro dia sempre o início de uma nova paraxá, né? Então daqui a pouco vamos ver aí sobre a paraxá Terumá. Shalom, shalom, né? Que nós estamos aí com a Luciana Rodrigues de Marília, a Osair Leal, né? Que, se não me engano, acho que é Feira de Santana, né, Osair? Lá na Bahia, né? Shalom, shalom a ti, toda a família. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, né? E também temos aí a Marli Stael, da Vitória Espírito Santo, né? Baruch Hashem. Também mandamos aí, né, um Shalom Shabbatov, né? Uma semana abençoada à luz da Torá e à luz dos olhos de Hashem. A Salete Salata, lá de Novo Horizonte, interior de São Paulo. A Eunice Bezerra Lorete, do Rio de Janeiro. A Janete Vargas, de Portão, Rio Grande do Sul. A Ana Hilda Santos, de Sergipe. O Pedro Zaghini, de Campinas, interior de São Paulo. A Sandra Souza e o seu marido Ricardo, de Palmares, Pernambuco. O Fernando Duarte, lá do Rio de Janeiro. O Guilherme Antônio Filho, de Cuiabá, Mato Grosso. A Fernanda Devorá Genari, de Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, né? Então, Baruch Hashem, há estas vidas aí que estão conosco nesse primeiro dia da semana, ok? Baruch Hashem por isso daí. A nossa paraxá desta semana, ela tem o nome de Terumá, é a 19ª paraxá desse novo ciclo dos nossos estudos de Torá 5.782. Então, essa semana, nós teremos aí diante de nós, né, a paraxá Terumá, que nós estaremos aí estudando a partir do versículo, aliás, a partir do capítulo 25, né? Deixa eu confirmar aqui. Terumá, a partir do capítulo 25 e vamos até o capítulo 27, verso 19, né? Teremos então pela frente os nossos estudos de Terumá, com 96 versículos. Ontem nós encerramos Mishpatim e completamos 2.190 versículos estudados até aqui. E a nossa 19ª paraxá, Terumá, que significa oferta ou contribuição, e nós teremos 96 versículos a estudar essa semana. Então teremos no final 2.286 versículos que estaremos completando nesta semana de estudos, ok? Baruch Hashem. Os nossos mestres, os nossos sábios, eles nos falam sobre a introdução da nossa paraxá Terumá, que é oferta ou contribuição, seu significado, né? Uma vez que o tabernáculo foi construído de contribuições feitas pelo povo israelita. Porque a paraxá fala então sobre a casa de Deus, que é chamada em nome da contribuição do homem, se ela é a casa de Deus, e tem a questão de Terumá, a contribuição humana para a construção no deserto Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente em Jerusalém, o templo, né, o Beit HaMikdash. Então o pensamento racídico, ele ensina que Deus criou o mundo porque o seu plano original era exatamente esse, né? Fazer realmente deste mundo, deste planeta, a sua morada, né? Então, dentro desse aspecto aí, o plano de Deus, por assim falar, né? O projeto de Deus, o plano de Deus,
ele de fato, segundo os nossos sábios, né, ele teria uma cláusula muito simples, né? O plano é que a presença de Deus deve ser revelada no mundo. E a cláusula específica, né, é que essa revelação deve acontecer através do esforço do ser humano. Então, por isso, a Terumá, a nossa 19ª Paraxá, ela tem um nome, contribuição, né, ou oferta, e isso vem através do ser humano. É a participação dele na obra divina, né? Então, ao dar a Torá, Deus, ele declarou o seu plano, isto é, ele nos ensinou como podemos revelar a sua presença no mundo ao executar os seus mandamentos. Então, é uma participação do finito no infinito. E através do finito, nessa unidade, nessa união, o finito com o infinito, ou seja, o ser humano com Deus. Então é dessa forma que o ser humano ele traz a presença divina para este mundo inferior, né? Então, como já vimos em outra lição, quando Deus no princípio, né, Bereshit, na criação, ele construiu o Gan Eden, o jardim do paraíso, né? Então, o homem, através da sua desobediência, ele simplesmente expulsou a presença divina do planeta, deste mundo. Então, somente com a ação humana é que se pode trazer novamente a presença divina. Por isso, dentro da Torá, nós vamos vendo essa ação contínua do ser humano com Deus, Deus com o ser humano, para que a presença divina não seja ausente do nosso planeta. Porque se a presença divina ela se ausentar 1/1000 de fração de segundo do nosso planeta, simplesmente deixamos de existir. Tudo volta ao zero absoluto. Por isso, em todas as gerações, em toda a história bíblica até aqui, sempre teve alguém em conexão com Deus, para que essa presença divina não se torne uma ausência 100% do nosso planeta, para que não aconteça de voltar ao zero absoluto. Então, em todas as gerações, Deus sempre teve aqueles que mantiveram uma comunhão com Deus, uma unidade com Deus. Então, isto é importante para que a Shekhinah, a presença divina, sempre esteja presente no nosso planeta, né? Então, naquele momento, tudo vinha de Deus. Com a construção do tabernáculo, a cláusula de Deus começa a ser implementada. Agora, o homem tinha feito um esforço para ajudar o plano de Deus a se realizar. É por isso que nossa Paraxá, que fala da casa de Deus, recebe o nome da contribuição do homem, pois a casa de Deus só poderia estar completa quando sua cláusula do envolvimento humano fosse satisfeita. Então, nessa Paraxá Terumá, né, que é a nossa 19ª Paraxá, tem o nome de Terumá, que é contribuição, oferta. É a participação do ser humano exatamente na obra divina. Por isso que os nossos sábios falam que depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, né, então as sinagogas no mundo inteiro, as comunidades no mundo inteiro, e mais especificamente nesses últimos anos, aí desde 2012, essencialmente falando do Brasil, e aonde tem chegado o movimento Bnei Noach, né? Então a orientação é a mesma, que é dada para o próprio povo judeu. Então a participação da Tzedaká, as ofertas voluntárias, dízimos, contribuições, etc. e tal, seja o nome que você queira colocar aí nessa história toda, né, que é Tzedaká, ela é conectada com Terumá. A finalidade principal dela é para que haja uma participação do ser humano na obra divina. Então, dentro do campo judaico, o povo israelita assim o faz, e dentro do campo Bnei Noach,
que temos a orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Gerenstad. A nossa sede central é o Beit Chabad do Brooklyn, São Paulo, então é a nossa sinagoga sede. Então, tanto a nossa sinagoga sede como as comunidades regionais, elas precisam da participação da terumá de cada integrante. Então, nós precisamos ter essa participação para que mais e mais a presença divina seja uma realidade. Então, por isso, nós vamos ver aqui dentro da nossa paraxá semanal, Terumá, essa contribuição do ser humano, para que realmente a Shekhinah, a presença divina, ela esteja presente e não ausente do nosso meio, ok? Então, o problema com essa paraxá é que ela parece ser, à primeira vista, né, obsoleta. O tabernáculo era uma estrutura temporária que foi substituída pelo templo em Jerusalém. Assim, por que nós temos de ler sobre isso? O tabernáculo possui uma vantagem que o templo não tem. A singularidade do tabernáculo é que trouxe sua contribuição para o lugar mais distante, o deserto. Então, o tabernáculo sempre é o Mishkan. O Mishkan é o tabernáculo. Onde? No deserto. Em Jerusalém é o Beit HaMikdash. É o Beit HaMikdash, a casa de Deus, de forma simples traduzido, ok? Então, o Mishkan, o tabernáculo no deserto, ele tem essa singularidade, porque trouxe uma contribuição para o lugar mais distante, o deserto. Assim nós lemos nesta paraxá Terumá, ano após ano, para nos lembrar da necessidade de trazer o judaísmo para os lugares mais distantes. Por isso, dentro dessa questão no deserto, é exatamente esse aspecto, levar o judaísmo em todos os 4 ventos do planeta, de norte, sul, leste, oeste. É através disto que chegamos a Benei Noach, né? O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nesse aspecto aqui, é exatamente aquilo que o Rebbe Menachem Mendel, durante a sua liderança, do ano 1950 até 1994, né, uma das teclas que ele bateu incansavelmente, em que os rabinos, os seus discípulos, os seus alunos, etc. e tal, né, se envolvessem com os não-judeus, com as nações, e levando a unidade e a unicidade, este conhecimento, esta sabedoria sobre Deus, para que os não-judeus possam também viver o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele colocou em prática esse plano aqui. E por isso nós estamos hoje aqui, né? Quantos centenas, milhares de não-judeus no Brasil e no mundo estão aí cada vez mais se solidificando na jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, é muito importante isso daí. Por isso que quando os conselhos dos nossos mestres, dos nossos pais, né, a sabedoria, né, dos nossos pais, dos nossos mestres, fala sobre exatamente essa questão de nós procurarmos o rabino e segui-lo. Então, o nosso rabino Yaakov Gerenstad, ele não é uma presença virtual apenas, mas é uma presença física. Temos as reuniões presenciais na sinagoga sede. Agora, nós vamos ter do dia 27 de fevereiro até o dia 1º de março, né? Vamos ter o 6º congresso, o 6º seminário Benei Noach, né? Exatamente lá em Atibaia, né? Então, a presença física, ela também se faz necessária. Então, ficar em conexão com o rabino virtualmente e só ficar nesse estacionamento não é bom. Não é bom. Precisa ter o contato físico, presencial, né? Então, virtual chega
a pairar de uma certa forma que não há compromissos, né? Não há aquela conexão olho no olho, né? O calor humano, a presença humana, né? Então isso daí não é bom. O virtual é virtual. O virtual ele precisa ser um complemento. Ele não pode ser a essência. Então por isso o conselho dos nossos mestres é esse. Por isso que está lá em Pirkei Avot, né? Que é exatamente o quê? Procure um rabino para seguir. E o nosso Rav Yaakov Gerenstad é uma presença virtual complementando a presença realmente física, onde tem aí as reuniões na Sinagoga 7, aos encontros presenciais, este agora que vai acontecer, 27 de fevereiro até o dia 1º de março, né, o 6º Seminário Benei Noach. Teremos aí a presença do nosso próprio Rav Yaakov Gerenstad, o nosso líder, a nossa liderança no Brasil, e onde tem comunidades no exterior também, né, que estão conectadas com ele. Teremos a presença do rabino Michel Tabassinik, o rabino Shimon Brandt e o rabino Dor Leon Attar. Então são presenças físicas, né, olho no olho. O aperto de mão, a presença, o calor humano, isso é importante nós termos aí. Ficar só virtual não é bom. Isso daí por um tempo vai, mas depois um outro segundo tempo, por assim dizer, né, muita coisa começa a esfriar, né? Então, cuidado com essa questão aí, né? O meu rabino virtual, né? Então, cuidado com essa questão aí, né? Nós precisamos realmente ter sabedoria nessas questões todas aí, ok? Então, é bom nós estarmos aí nessa conexão, ok? Obviamente, não podemos esquecer, né? Toda regra tem a sua exceção, né? Então, infelizmente, ainda há várias pessoas que estão muito distantes, né? Estão em lugares muito deserto, como diz aqui a nossa introdução a Parashat Terumá, né? No deserto, lugares muito distantes, principalmente aí o norte do nosso país, né? As localidades, as cidades são muito distantes umas das outras, né? Então tem as suas exceções, não restam dúvida. O que nós orientamos é nesse sentido, né? Você não pode se acomodar àquela questão, entre aspas, né? O meu rabino virtual e ficar só nisso daí, etc e tal, ok? Então, é só nesse aspecto aí. Então, a nossa Parashat Terumá, ela traz para nós, né, a respeito destas questões todas aí, ok? A nossa primeira aliá, a nossa primeira leitura da nossa Parashá semanal, ela está aí no capítulo 25, do verso 1 ao 16, né? Então, entre outras coisas aqui, né, os nossos mestres, eles nos falam sobre a questão o porquê, né, do tabernáculo, e é uma coisa que nós vamos estar aí sempre em conexão com essa realidade, ok? Então, nós vamos aqui ver a leitura com os comentários de Rashi, alguns comentários a mais, e para nós, né, também vamos aí, na sequência, termos aí a respeito de 3 parábolas, para nós compreendermos de uma forma mais simples e objetiva, não sendo menos elevada e profunda no sentido do conhecimento, porque é de muita elevação, sem sombra de dúvidas, a respeito de 3 parábolas, né, que os nossos mestres trazem para nós, com referência à questão do tabernáculo, né, e são 3 parábolas que nos falam sobre um pastor, um vinhateiro e um pai. Aí nós vamos ver o que essas 3 parábolas trazem para nós, as suas chaves, os seus significados, para que nós possamos aí ter, através de parábolas, um conhecimento um pouco mais elevado, ok? Então, com os comentários de Rashi, né, nós temos aí capítulo 25, verso 1 a 16, o plano de Deus de transformar o mundo em seu verdadeiro lar incluía, desde o princípio, a instituição a um lugar central,
onde esse ideal pudesse ser expresso e que servisse de ponto focal dos processos por meio dos quais o povo santificaria a si mesmo e o mundo, o nosso planeta, o nosso universo. O seu local permanente seria o templo em Jerusalém, enquanto o povo ainda estava no deserto. Então, ele já tinha aí, dentro do seu projeto, a planta, a Torá. Antes que o mundo existisse, Deus criou primeiramente a planta, o projeto. O projeto de Deus é a Torá. E depois veio a materialização deste projeto. E na continuidade, né, aqui ele nos traz dessa forma aí, né, o complexo portátil, né, o Mishkan, o tabernáculo no deserto, o pátio circundante, né, em torno do próprio tabernáculo, né, e os utensílios específicos que nele seriam colocados. Então, o povo calculou mal os 40 dias que Moshe disse que permaneceria no monte, e esse erro de cálculo, né, acabou trazendo a questão do pecado do bezerro de ouro. Então eles calcularam de forma errada os 40 dias e eles achavam que Moisés não voltaria mais, que teria morrido lá no monte. Então aí o povo entrou em confusão, em desordem, e os aproveitadores da ocasião, né, que gostam do caos, quanto pior, melhor. Então, eles apresentaram, entre aspas, uma solução, né? Então, aqui está o vosso Deus, e ofereceram o bezerro de ouro. E uma boa parte do povo se embebedou, né, com o bezerro de ouro e abandonou realmente a confiança de Deus, né? Então, mesmo depois de 40 dias de terem recebido a Serit Hadibrot, os 10 ditos, mais Mishpatim, né, e estas são as leis, mesmo depois da outorga da Torá na sua completude, 40 dias depois eles já estavam aí fazendo o pecado do bezerro de ouro, né? Então, dentro desse aspecto aí, os nossos mestres falam que conforme essa relação tinha dois aspectos, o racional, contratual, e o essencial, o pactual. Deus indicou que restituíra o lado contratual da relação, substituindo as tábuas quebradas e os mandamentos nelas inscritos. E mostrou que restabeleceram o lado pactual, permitindo que os israelitas construíssem o tabernáculo, para que a sua presença pudesse realmente habitar entre eles. Ou seja, o que os nossos mestres estão dizendo aqui é que, com a outorga da Torá, a presença divina neste mundo inferior se tornou uma presença muito real, né? Em que o povo viu, né, a voz de Deus, o sonido de Deus, né, os trovões, os raios, os relâmpagos e etc. e tal. Mas quando eles vêm e pecam o bezerro de ouro, eles expulsam, por assim dizer, né, a presença divina do mundo. Então, é necessário que essa presença divina, a Shekhinah, ela seja restituída, né? E nesse aspecto aqui, então, Moshe, ele vai ao monte e ele fica lá suplicando a Deus pelo perdão. E aí, então, no dia de Yom Kippur, quando Moshe desce do monte, com o perdão dado por Hashem, então o povo realmente fica feliz pelo perdão. Mas ao mesmo tempo Moshe, como era aquele amigo íntimo de Deus, ele falou, mas Deus, e aí, como fica? Como que os povos vão saber que o Senhor realmente nos perdoou? Então foi aí que Deus determinou e estabeleceu que o povo pudesse construir o Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém, mostrando dessa forma, não somente para o próprio povo israelita, mas para todas as nações, que Deus não somente perdoou o seu povo, mas permanecia no meio do seu povo, ok? Então é dentro desse aspecto que nós encontramos essa questão, né, a autorização do Mishkan, o tabernáculo no deserto.
Então, dessa forma, Deus falou a Moshe dizendo: eu perdoei aos israelitas o pecado do bezerro de ouro e permitirei que retomem sua tarefa de santificar a realidade, né? Com essa finalidade, dar-lhes-ei autorização para edificar o tabernáculo, de maneira que minha presença possa morar entre eles. Portanto, fala aos israelitas e manda os tesoureiros tomar os materiais que o povo doar doar de seus bens particulares para tal propósito como contribuição para mim. Só peço às pessoas que doem materiais que já possuem e estão em sua posse. Porém, ao separarem e doarem esses materiais, deverão dedicá-los especificamente a mim, a fim de retificar a liberalidade com que deram de seus bens para a feitura do bezerro de ouro. Diz aos tesoureiros: tomarei contribuição para mim de todo homem cujo coração o impelir a doar. Né? É só colocando aí um pingo no i, né? A Torá em si, ela não está 100% na sua ordem cronológica. Então, nós já observamos até aqui relatos que, de repente, são interrompidos, a Torá vem, conversa sobre outro assunto, depois, na frente, retorna aquele assunto que ficou lá atrás. Né? Então, tudo isso na Torá, mesmo sendo, não tendo, né, melhor dizendo, essa ordem cronológica, é para mostrar para cada um de nós a importância nessas entrelinhas de fatos essenciais de forma espiritual, o quanto é importante para a nossa vida, esta ou aquela situação. Aqui, por exemplo, nós temos a questão do tabernáculo, que vai ser já construída, a ordenança, né, melhor dizendo, para a construção do Mishkan. Antes do povo pecar o pecado do bezerro de ouro, né, Deus já está dando a orientação a Moshe sobre o pecado do bezerro do ouro, a construção do Mishkan e fazer o povo retornar a Deus. E ao mesmo tempo, através da sua techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, Deus já está orientando Moshe. O povo vai participar desse restabelecimento. Então, por isso, as contribuições, terumá, as ofertas, terumá, né, é exatamente a participação humana no Mishkan, no tabernáculo, no templo de Deus, né, exatamente para que, pelo esforço humano, as pessoas possam ver que há sim condições de poder haver unidade entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus, o seu Criador, o seu Deus, o seu Salvador, ok? Então, dessa forma aí, esses materiais constituem a contribuição que tomareis deles, ouro, prata e cobre, os quais possuem abundância dos espólios do Egito e do mar de juncos, lã tingida de azul celeste, com o sangue de um animal marinho chamado rilazona, lã tingida de púrpura e lã tingida de escarlate, da lã de seu rebanho, de seus rebanhos, linho que há abundância do Egito, e eles levaram ao saírem, e também pelo de cabra e couros de carneiro tingidos de vermelho, de seus rebanhos, couros de tarrash, um animal de pele multicolorida, que encontrarão aqui no deserto, madeira de acácia, a qual Yaakov, prevendo que delas necessitariam, lhes disse que levassem quando saísse do Egito. Né? O azeite que trouxeste convosco do Egito e será usado para a iluminação do candelabro, as especiarias para o óleo de unção, utilizado para ungir o tabernáculo, seus utensílios e os sacerdotes, e para a oferenda de incensos, pedras de ônix e pedra de engaste, as pedras de ônix para o efode e as pedras de engaste para o peitoral, duas das vestes do sumo sacerdote, que serão descritas mais tarde. Farão um santuário para mim com esses materiais, quando os fizerem,
deverão ter a intenção específica de infundir santidade nos materiais. Este é o propósito do santuário. Eu morarei entre eles. Então, essa santificação dos materiais é exatamente aquela questão que fala, né? O próprio Shema, Salomão em Provérbios, que nós realmente, aquilo que nós possuímos dentro do campo financeiro e material, que sejam santificados para o serviço a Deus, né? Então é nesse aspecto que está falando aqui. O verso 8, farão um santuário para mim com esses materiais, e quando o fizerem deverão ter a intenção específica de infundir santidade nos materiais. Então é para serviço a Hashem. Esse é o propósito, eu morarei entre eles. Farão essa morada ou tabernáculo conforme tudo que te mostro aqui no Monte Sinai, isto é, a fórmula do tabernáculo e a forma de todos os seus utensílios. Tu mesmo, porém, não farás nenhuma parte do tabernáculo, nem de seus utensílios. E assim fareis vós, isto é, a comunidade, reposição desses utensílios, se necessário, e utensílios semelhantes para o templo permanente, que por fim será construído na terra de Israel. A partir do versículo 10 do capítulo 25, nós temos aí a questão da arca. Farão uma arca de madeira de acácia de 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. Ela não terá pés, apoiar-se-á diretamente no chão. Tu vais mandá-los revesti-los de ouro puro, vais mandá-los revesti-la por dentro e por fora, fazendo 2 caixas de ouro, uma ligeiramente maior e uma ligeiramente menor do que a arca de madeira. Uma ligeiramente maior e uma ligeiramente menor, para encaixar uma dentro da outra. Manda-os fazer a caixa de ouro externa, uma largura de mão mais alta do que a outra, 2 caixas para envolver o tampo, que será posto sobre elas. Além disso, sobre a caixa de couro externa, tu vais mandá-los fazer uma borda de ouro decorativa em toda a volta. Essa borda representará a dignidade devida aos eruditos da Torá, pois a arca abrigará as tábuas da Torá. Tu vais mandá-los fundir 4 argolas de ouro para a arca e colocá-las em seus 4 cantos, 2 argolas em cada lado, e tu vais mandá-los fazer varas de madeira de acácia e revesti-las de ouro. Tu vais mandá-los inserir as varas nas argolas sobre os lados da arca, para que a arca seja transportado com elas. As varas ficarão nas argolas da arca, não serão tiradas dela, mesmo quando a arca não estiver sendo transportada. E na arca colocarás as tábuas do testemunho que te darei. As tábuas são assim denominadas porque dão testemunho de que eu te ordenei tudo o que está escrito nelas. E aqui nós findamos então a nossa primeira aliá, ok? Então a arca, quando ela foi construída, foi colocado 4 argolas, 2 de cada lado, e 2 varais, né, de acácia, de madeira de acácia revestidas de ouro, para ser colocado exatamente em cada lado, dentro das argolas, para o transporte. Os nossos mestres, os nossos comentaristas, eles falam que o peso da arca, né, nem os sacerdotes teriam como transportá-la, porque era muito pesada com tudo isso que era feita e mais as coisas que seriam colocadas dentro. As varas de acácia revestidas de ouro também não suportariam o peso da arca, ela se quebraria naturalmente, né? Dentro desse aspecto todo, o transporte da arca, ela era feita naturalmente. Então, os nossos sábios falam que a arca, de fato, ela sozinha, ela planeava, né?
Então elas permaneciam, os varais permaneciam nos ombros, né, dos levitas, justamente para que eles pudessem ter a participação com o divino. Então é o ser humano participando do divino. E isso faz com que as coisas se tornem realmente edificantes e são mesmo a participação humana com Deus, todo o serviço se torna algo de grande prazer, de grande regozijo, de grande alegria. Então, por isso que Deus ele quis a participação em todas as coisas do ser humano, para que o ser humano possa ser feliz, que esta é a graça de Deus para a vida humana e é o desejo de Deus, que o ser humano seja feliz. Então, o nosso serviço a Deus é para nos fazer feliz, ok? Então, é dentro desse aspecto, né? Então, quer dizer, a arca, ela era transportada, os varais permaneciam dentro das argolas, mesmo quando eles estavam parados. Os varais não eram para serem retirados, permaneciam ali na arca. Alguns outros comentários que os nossos mestres trazem para nós aqui, nos fala, por exemplo, sobre a questão do tecido de lã azul celeste. Rashi nos comenta também que era tingido com a cor de um peixe chamado halazon, de cor verde, né? O tarrash era de um animal multicolorido, denominado também de sasgoná, que não existe mais esse animal aí, ele é extinto, né? O efode era uma espécie de capa que os Kohanim usavam, né? Então o Kohen Gadol usava o efode na parte peitoral, ok? Com a questão da arca, os nossos comentaristas falam que ela também era chamada de Aron Hashem, né? A arca de Deus. Assim como também Aron Haberit, que significa a arca da aliança. E também chamada de Aron Haedut, a arca do testemunho. Aron HaKodesh, ou seja, a arca sagrada. E Aron Oz, que significa arca da força. Então essas são várias denominações mais conhecidas e mais usuais sobre a Aron HaKodesh, né? Que ficou mais de forma popular, Aron HaKodesh, a arca sagrada. Então ela era feita de madeira de acácia, chitim, no hebraico, e continha, segundo o Rabi Meir, as 2 tábuas da lei e o rolo da Torá. A arca sagrada existiu até o tempo do rei Yoshiarro, que a escondeu num dos departamentos do templo, né? E de acordo com o Talmud, Yomá 52, desde que a arca desapareceram com ela a garrafa que continha o maná, o frasco de azeite de unção, a vara de Arão e uma caixa que os filisteus tinham enviado aos israelitas quando lhes devolveram a arca sagrada, que está lá em 1 Samuel capítulo 6, né? Então, esses são algumas coisas aí que testemunham com referência a essa questão da arca, né? Nesse sentido aí. Agora, então, vamos aí para nós, né? Falarmos sobre a questão das 3 parábolas, né? Que os nossos mestres trazem para nós, ok? Então, as 3 parábolas, Deus anunciou ao povo judeu: vocês são meu rebanho. Deus chamou assim o povo israelita, o meu rebanho. Portanto, Salmo 23, né? Hashem Roi, que significa eu sou o pastor, né? O Eterno é o pastor, né? Por isso tem a tradução comum aí, simples, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, assim como um pastor, ele arma a tenda perto das ovelhas para cuidar delas, eu desejo ter uma morada perto de vocês. Também Deus chamou o povo israelita de vós sois o meu vinhedo, e eu, Deus, o guardador do vinhedo.
Então é aquele que cuida do vinhedo, normalmente vive em uma choupana perto do vinhedo, de onde possa observá-lo para assegurar-se de que não entrem ladrões. Construam, pois, uma choupana para mim junto ao vinhedo. Nesse aspecto aí, quem conhece a questão do vinhedo, né, sabe muito bem que o dono do vinhedo, ele constrói ali uma choupana, uma casa simples, né, para poder estar ali, principalmente na época, né, em que está se aproximando a colheita, para cuidar, né, exatamente do seu plantio, para que o ladrão não venha levar embora aí o produto, né, do seu trabalho. Então essa choupana, né, como fala aqui, ela é uma morada temporária, não é a casa propriamente dita do guardador do vinhedo. E também Deus chamou o povo judeu, vós sois meus filhos, né? E eu, Deus, o vosso pai. Então aqui é uma grande honra para os filhos viver em um lar próximo ao pai. E também é uma honra para o pai viver perto dos filhos. Então, né, dentro desse aspecto, nós temos as chaves para as 3 parábolas, né? Um pastor, um vinhateiro e um pai. Então diz assim, né, dentro dessa comparação aqui, né, quais são o significado disso. Então os nossos comentaristas dizem que isso está relacionado diretamente a 3 momentos diferentes da história judaica. Então vamos ver. Primeiro, quando o povo de Israel perambulou pelo deserto, Deus morava no Mishkan, o tabernáculo no deserto, né? Parecido como uma tenda do pastor, que ele levanta aquela tenda para onde ele leva o seu rebanho para pastar, né? Então ele arma ali a sua tenda ali próximo do rebanho para poder cuidar dele. Então dessa forma, enquanto o povo israelita perambulou pelo deserto, o Mishkan era esta tenda que estava ali acompanhando o povo israelita através do deserto. Então, dessa forma, um pastor, ele não vive em um lugar fixo, por isso o Mishkan, ele andava, acompanhava o povo, assim como a tenda do pastor acompanha o rebanho para onde vai seguir o seu pastoreio, né? Então ele segue o rebanho onde ele vai para pastar e arma sua tenda perto das ovelhas para protegê-las e procurar-lhe dar comida. Então ele é o sustentador também, né? Do mesmo modo, Deus seguia o povo judeu pelo deserto como um pastor fiel, guardando-os dia e noite. Ele estendeu suas nuvens ao redor deles e os alimentou com maná, aves e água da fonte. A segunda parábola, né, a chave que está dentro dela, né, que nós vimos aí, a segunda parábola dentro da questão, a primeira o pastor, agora a segunda questão é o vinhateiro, né, aquele que cuida da sua vinha. Então, em Israel, o rei Salomão construiu o templo sagrado para Deus, um edifício de pedra, assim como o vinhateiro cuida do vinhedo. Do mesmo modo, Deus protegeu a terra de Israel de todos os seus inimigos. Mesmo assim, o templo sagrado foi comparado apenas a uma choupana e não a um lugar permanente, pois não durou para sempre. Deus predisse que o templo sagrado continuaria existindo somente enquanto os filhos de Israel guardassem fielmente a Torá. Quando abandonaram as mitzvot, os mandamentos de Deus, o templo sagrado, ambos, o primeiro e o segundo, foram destruídos efetivamente, né? Hoje só tem, por exemplo, o cotelo, o muro, que sobrou da destruição do segundo templo. Então aqui, dentro desse aspecto da segunda parábola, né, o vinhateiro, então Deus fala de forma bem clara ao povo israelita: enquanto vocês estiverem obedecendo os meus mandamentos, estarei guardando-vos, né? E à medida que o povo abandonou os mandamentos de Deus, rejeitou a proteção divina, a destruição dos 2 templos foi automática. A terceira parábola que nos dá sobre um pai e os filhos, né? Porque Deus chamou
o povo israelita, vós sois os meus filhos, né? Então, dessa forma, eu sou o vosso pai. Então, a chave, né, para esta terceira parábola é quando Mashiach vier e Deus nos der o terceiro templo sagrado, esse será comparado a um lar, pois durará para sempre. Então todos verão que Deus é nosso Pai e que somos os seus filhos. Então nessa terceira parábola, né, o lar e os filhos e o Pai, então é exatamente na redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, onde as coisas estarão sendo restauradas nos 4 reinos, né? E assim o terceiro e definitivo templo também será construído nos dias de Mashiach, né? E esse terceiro templo ele será permanente, que significa ele existirá eternamente. Então, se o terceiro templo a ser construído em Jerusalém é o templo que vai permanecer para sempre, por toda a eternidade, então significa que Mashiach, além de restaurar todas as coisas nos seus dias, né, então no final do seu milênio, no final do seu trabalho, ele estará entregando, né, o povo israelita e as nações para o único e o verdadeiro rei, o rei dos reis, o único Deus e o único Criador e o único Salvador. Então, Mashiach, ele estará entregando a conclusão do seu trabalho. E então, um lar e os seus filhos neste lar. Dessa forma, então, Deus, ele estará definitivamente estabelecendo neste planeta a sua casa, a sua moradia. Então, Israel continuará existindo da sua forma como ali no Oriente Médio, as nações existirão, cada um no seu devido lugar, e tudo estaremos vivendo uma eternidade com Deus, uma visão humana para nós podermos entender o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, nesse aspecto aí, no sentido de que o mundo, ele será plenamente o lar de Deus, a casa de Deus, a moradia de Deus. Então, essas parábolas, nessas 3 parábolas, vem trazer exatamente essa conexão que nós temos aqui dentro da nossa paraxá semanal, Terumá, né? Então, apesar dessa ordem que Deus dá para construir o tabernáculo, né, o mexicano deserto, ter sido decretada apenas depois do pecado do bezerro de ouro, então, antecipadamente, nós estamos vendo aqui Deus já estabelecendo as suas regras, né? Antes que acontece o pecado de ouro, o pecado do bezerro de ouro, melhor dizendo, Deus aqui já está orientando Moshe sobre tudo aquilo que será feito ali na frente. Então, dentro dessa forma, nós estamos na nossa 19ª porção, Terumá. Nós temos a próxima paraxá, que é Tetzaveh, a 20ª, e na sequência teremos a paraxá Kitzá, que é a 21ª. Então nós teremos aqui diante de nós, nessas 3 parashiot, do capítulo 25 até o capítulo 34, nós teremos 10 capítulos do livro de Shemot, para estarmos estudando dentro dessa realidade, sobre o tabernáculo, o povo, a participação do ser humano, no sentido de ter uma unidade com Deus. É o finito tocando o infinito. É o mortal tocando o imortal. É realmente a nossa mente finita adentrando na mente infinita de Deus. E Deus no seu amor incondicional, tanto para com o povo israelita, como para todos aqueles não israelitas que o buscam e confiam nele, ou seja, que vive o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, estarão nessa conexão. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, em uma das suas palavras de sabedoria, ele fala que nós nos tornamos infinitos
quando nós estudamos a Torá e nós podemos tocar Deus. No caso específico, como vimos ontem, né? Podemos estar entre os braços amorosos de Deus, o nosso Rei, o nosso único e verdadeiro Rei, né? Estarmos ali nessa conexão com Deus. Então, após o pecado do bezerro de ouro, Moshe, ele implora de forma incessante, né? Sem parar, ele está lá, ele permanece 40 dias, nós veremos com mais detalhes ali na frente, né? Depois do pecado do bezerro de ouro. Ele fica 40 dias prostrados na presença divina, suplicando o perdão para o povo israelita por causa do pecado do bezerro de ouro, né? Então, Deus, ele concede o perdão, ele leva essa palavra de perdão ao povo israelita, e ao mesmo tempo Moshe, ele questiona Deus, e aí, como que fica? Como que o nosso povo vai realmente ter essa tranquilidade de perdão? E as nações, como saberão que nós fomos perdoados por ti e que tu continua em nosso meio? Então é aí que entra exatamente a autorização de Deus da construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, certo? Então, dessa forma aqui, nós estamos vendo aquilo que os nossos mestres falam. O ser humano, ele, para entendermos a nossa linguagem humana, o ser humano expulsou Deus, expulsou a presença, a Shekhinah de Deus do mundo. E somente o ser humano pode trazer de volta a presença divina. Por isso, a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, o Beit HaMikdash em Jerusalém, mostrando realmente que Deus não abandonou o povo israelita, apesar que alguns segmentos religiosos dizem que foi abandonado, uma grande mentira, um grande fake news, né? Certo? E dessa forma, Deus mostrando que realmente está no meio do povo israelita e está no meio das nações, porque os 10 ditos de Hashem contêm as 7 leis universais que é para as nações, para os povos não judaicos, certo? E nesse aspecto aí, depois da destruição do segundo templo pelo Império Romano, ficando apenas o Kotel, o muro, que para as nações é conhecido como o Muro das Lamentações, mas é o Kotel, o muro, né? Então esse muro, ele é realmente um testemunho vivo de que Deus não abandonou o povo israelita e que não abandonou as nações, que não abandonou o nosso planeta. Então Deus, ele está. Por isso, nós precisamos, como disse os nossos mestres, fazermos das nossas casas, das nossas comunidades, né, realmente um lugar de estudos de Torá, porque é dessa forma que nós estamos trazendo mais luz, mais santidade, mais presença divina, para que Mashiach se revele rapidamente e que seja para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Então, por isso, temos aí uma semana pela frente para estarmos estudando o Terumá e aprendermos cada vez mais a respeito do tabernáculo. A ação humana com a ação divina, para que as coisas sejam restauradas no seu devido lugar. Amanhã temos mais. Vamos em frente nessa jornada. Shalom, shalom. Até amanhã.